Fala pessoal, hoje vamos com Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Vou dar ênfase aqui no capítulo 5, a experiência vivida do negro, comentando aqui esse capítulo com vocês e trabalhar com esse assunto que é super atual, super importante e necessário. Antes de começar o tema do vídeo, um convite, o meu primeiro seminário chamado Seminário de Ética, as inscrições vão até o dia 14, então quem quer assistir ao meu seminário, fazer as inscrições até o dia 14. Todas as informações sobre o seminário, o que será abordado, valor, tudo vai estar no link na descrição desse vídeo. Além disso, eu peço para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem aqui no canal, porque essa é a grande moeda de troca nossa e é um trabalho e nós precisamos aqui desse retorno de vocês para continuar chegando para mais pessoas e crescer aqui no YouTube. Bom, pessoal, então, tema de hoje, vamos com esse clássico do debate sobre o racismo, do debate pós-colonial do Fanon. Esse livro foi escrito em 52 por ele, e antes de entrar no assunto, eu quero fazer um breve comentário sobre a vida desse autor, porque isso também acaba ajudando no entendimento da sua obra. Então vamos aqui um breve comentário sobre a vida e depois eu passo para a obra. O Fanon viveu de 1925 a 61. Ele nasceu na Martinica, que na época era colônia francesa. Ele deixou a ilha para lutar na Segunda Guerra Mundial e depois ele estudou medicina e psiquiatria na França. Ele frequentou seminários sobre literatura e filosofia, incluindo alguns que foram ministrados pelo Merleau-Ponty. Então temos a influência aqui, né, da fenomenologia do Ponty. E o Fanon, ele imaginava a si mesmo como francês, e o racismo que ele encontrou na França o surpreendeu. Isso desempenhou um enorme papel no desenvolvimento da filosofia dele. E ele é um exemplo, assim como tantos outros pensadores, né, na filosofia, que ele traduz aquilo que ele viveu na sua obra. Obviamente tem muitos temas filosóficos que não é possível fazer isso porque são temas extremamente teóricos, mas há outros como esse que vai ser abordado aqui nesse vídeo, que é basicamente aquilo que ele vivenciou no contexto cultural, social, que ele estava inserido. Um ano depois de se qualificar como psiquiatra, em 51, ele publicou então Pele Negra, Máscaras Brancas, que é esse livro aqui. Em 53, ele se mudou para Argélia, onde ele trabalhou como psiquiatra de hospital, e depois de 2 anos ouvindo os relatos de torturas sofridas por seus pacientes nos anos da Guerra da Independência da Argélia, né, que foi de 54 a 62, ele exonerou-se do serviço público e se transferiu para a Tunísia e começou a trabalhar para o movimento de independência argelina. No final da década de 50, ele acabou desenvolvendo leucemia. Então, um pequeno comentário aqui da vida do autor para mostrar justamente isso que eu comentei, né? A importância de entender a vida dele concreta na obra dele. Não que há relação nisso, né? Porque eu sempre defendo a separação entre obra e autor, mas aqui faz muito sentido fazer esse comentário. Bom, então eu separei aqui o capítulo 5º apenas, onde ele vai apresentar um relato sobre a questão dessa experiência vivida do negro, como é o título do capítulo 5º. Esse é um texto muito interessante de ser lido, ele flui muito bem, ele é poético e ele é comovente, ele é muito forte, ele é pesadíssimo, comove mesmo. E por isso então quero passar aqui a leitura de alguns trechinhos que eu acabei destacando para passar para vocês, quem ainda não conhece a obra, o autor, o peso que esse livro possui. Então vamos lá. Ele começa: preto sujo, ou simplesmente olhe um preto. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida e, extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas no novo mundo logo me choquei com outra vertente. E o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações,
Não adiantou nada, explodi. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. Bom, aqui nesse primeiro trecho nós já percebemos aqui, né, esse relato que ele está apresentando aqui. Já começa pesado, né, preto sujo, olha um preto, e depois fala da objetividade, né, de se tornar ele mesmo um objeto. Mais um objeto entre objetos. Ele trata da questão da objetividade esmagadora e ele fala muito desse outro. E o papel do outro aqui é central, né, para a compreensão dessa relação dialética. Ele parte muito da visão hegeliana aqui da dialética senhor-escravo, justamente para fazer essa relação entre uma questão de consciência, de autonomia, de liberdade, para entender essa relação eu-outro, né? Bom, aí ele continua, mais um trecho. Enquanto o negro estiver em casa, não precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinais, confirmar seu ser diante de um outro. Claro, bem que existe o momento de ser para o outro, de que fala Hegel, mas qualquer ontologia torna-se irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada. Parece que este fato não reteve suficientemente a atenção daqueles que escreveram sobre a questão colonial. Aqui mesmo ele puxa essa questão do ser para outro, né, da filosofia hegeliana, e para tratar justamente disso que ele está tratando, que é a questão colonial. Mais para frente, destaco mais um trecho. Aos olhos do branco, o negro não tem resistência ontológica. De um dia para outro, os pretos tiveram de se situar diante de dois sistemas de referência. Sua metafísica, ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta. Então essa referência, né, que eles possuíam foi abolida, e essa questão da contradição com algo estranho, né, que é uma civilização que eles não conheciam, e essa civilização que eles não conheciam nem entrou em choque simplesmente por ser estranho, mas foi imposto isso, né? Então eles tiveram que se subordinar a esta civilização. Destaco mais um trecho. Eu não aguentava mais, já sabia que existiam lendas, histórias e sobretudo a historicidade que Jasper havia me ensinado. Então o esquema corporal, atacado em vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema epidérmico racial. No movimento não se tratava mais de um conhecimento do meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa. No trem, ao invés de um, deixavam-me 2, 3 lugares. Eu já não me divertia mais, não descobria as coordenadas febris do mundo. Eu existia em triplo, ocupava determinado lugar. Ia ao encontro do outro, e o outro, evanescente, hostil, mas não opaco, transparente, ausente, desaparecia. A náusea. Bom, realmente é super pesado, né? E aqui nós temos uma menção a Jaspers, né? Nós temos uma menção à náusea, e podemos fazer referência aqui à náusea do Sartre, existia essa amizade entre eles, né? Então tem uma relação dele com o Sartre. E aí ele continua. Eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, responsável pela minha raça, pelos meus ancestrais. Lancei sobre mim um olhar objetivo, descobri minha negridão, minhas características étnicas, e então detonaram meu tímpano com a antropofagia, com o atraso mental. O fetichismo, as taras raciais, os negreiros. Nesta época, desorientado, incapaz de estar no espaço branco com o outro, com o branco que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para longe, para muito longe do meu estar aqui, constituindo-me como objeto. O que é que isso significava para mim, senão um desalojamento, uma extirpação, uma hemorragia que coagulava sangue negro sobre todo o meu corpo? No entanto, eu não queria esta reconsideração, esta esquematização. Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Gostaria de ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo conjuntamente.
Eu vou destacar novamente essa parte porque eu acho que é bem importante aqui a mensagem que está como pano de fundo desse relato que ele está colocando, né? Ele diz novamente, né? Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Gostaria de ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo conjuntamente. Aí ele continua. Mas rejeitava qualquer infecção afetiva. Queria ser homem, nada mais do que um homem. Alguns me associavam aos meus ancestrais escravizados, linchados. Decidi assumir. Foi através do plano universal do intelecto que compreendi este parentesco interno. Eu era neto de escravos. E o relato continua. Então, eu queria, né, convidá-los nesse vídeo, muito mais do que esgotar a obra, porque eu diria que é impossível pela complexidade, pela densidade, por tudo aquilo que ela traz, né? Mas convidá-los a conhecer esse autor, quem ainda não conhece, a estudar um pouco esse assunto que é super importante para a filosofia também, né? Porque é comum pensar a filosofia clássica e aí tu vai dos grandes pensadores que não tratavam desse assunto, mas há sim, principalmente na metade do século XX, na metade para cá do século XX, um debate muito forte sobre essa questão do colonialismo, do pós-colonialismo, e o Fanon é uma marca central para esse debate. Então, estudar, né, a questão pós-colonial, a questão do racismo, essas mazelas que a humanidade tem, né, principalmente durante o século XX, por meio de autores fantásticos como ele, como o Fanon. Bom, pessoal, então fica o convite para vocês. Fica também o convite do meu seminário de ética. Então estou aqui propondo o meu primeiro seminário. Esse primeiro seminário será sobre ética e as inscrições vão até o dia 14 apenas. Maiores informações, link na descrição. E até o próximo vídeo. Forte abraço.